Bom, próxima coisa que eu vou fazer é um desenho usando os comandos básicos, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai desenhar um desenho que ele é bem retilíneo, a forma mais simples de você fazer é utilizando o line, obviamente, que é a linha, né, dentro do AutoCAD. E aí é interessante você fazer o quê? Você ligar aqui esse orto, ó, que é esse desenhozinho que tem aqui embaixo, ó, orto. Você pode clicar aqui ou apertar a tecla F8 do seu teclado. Então, vou ligar aqui o orto. O que acontece quando eu ligo o orto? Quando eu ligo o orto, o desenho ele só se desloca na vertical, né, o cursor, só se desloca na vertical e na horizontal. Então, basta eu apontar para onde eu quero ir e informar para o AutoCAD para onde eu quero ir, tá bom? Outra coisa importante de estar ligada aí é esse aqui, ó, que é o Object Snap, que são os pontos de interesse do desenho. Então, ó, eu posso selecionar aqui, ó, clicar aqui em quais eu desejo optar, ó. Então, é legal que esteja ligado para vocês. Esse endpoint, que é os extremos das linhas, então toda linha ela tem um ponto de extremo, início e fim. Então, o AutoCAD ele vai identificar esses pontos para vocês. O midpoint, que é o meio dessa linha. O centro, no caso da gente estar trabalhando com circunferências, né? Aqui nós também é relevante, é legal. Quadrante também eu gosto. E perpendicular também, importante. Então, esses aqui são os que eu geralmente deixo marcado, tá bom? Que são os que a gente mais utiliza aqui nos desenhos do AutoCAD, mas vocês podem habilitar a qualquer momento outro desses pontos de interesse, tá bom? Para fazer os desenhos. Então, ok. Então, deixei habilitado aqui o orto e o snap, tá bom? Então, eu vou fazer um desenho. Então, eu vou lá na linha ou line, clico lá. Aí ele pede, ó, o AutoCAD ele conversa sempre com vocês. Então, nessa linha inferior aqui branca, ó, ele vai estar dizendo, ó, especifique o primeiro ponto. Então, vocês podem clicar em qualquer ponto da tela, se for para começar em um ponto desconhecido, ou dar as coordenadas, 0, 0, né? 0 em x, 0 em y, 10 em x, 10 em y, ou pode começar de um ponto qualquer. Eu vou começar de um ponto qualquer, tá bom? Então, ó, observe que ele já tá, ó, prendi, cliquei aqui e ele tá me pedindo o próximo ponto. Como eu tô com o orto ligado, eu só vou ter que mandar avisar o AutoCAD quanto eu quero andar. Só que observem que o cursor ele tá fixo, ó, ou é horizontal ou é vertical. Por quê? Porque o orto tá ligado. Então, as medidas são verticais ou horizontais, tá? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um dos sólidos de uma lista de exercícios que eu dei para os alunos, que assim eu já faço o gabarito. Então, ó, esse sólido, ele vai andar um quadradinho, então aqui é uma medida de uma unidade, né? Eu vou pegar e vou, antes de colocar, eu vou pegar o sólido e vou colocar ele aqui. Ó, então, esse é o desenho do sólido que eu vou desenhar, tá bom? Ó, então, deixa eu só ver que tamanho que isso aqui vai ficar. 100, tá bom, ok. Então, eu vou desenhar como se cada unidade fosse 100, tá bom? Então, em vez de fazer com 1, eu vou dizer que isso aqui é 100. Então, ó, aqui o primeiro desenho, ó, eu tô fazendo a vista frontal. A vista frontal é onde a seta tá aparecendo. Então, ele vai andar 4 quadradinhos. Então, ó, aponto para onde eu quero andar e coloco a medida. No meu caso, eu vou colocar 400, tá? Então, ó, 400, ok? Aponto para onde ele quer andar, quero subir 100, 100. Vou para lá, 400. Então, é só apontar com o cursor, mover o mouse, ó, e ele já desenha. Posso também utilizar o retângulo. Então, por exemplo, aqui, ó, vou fazer com um retângulo, ó. O próximo desenho que eu tô vendo aqui, se fosse ver essa seta, seria um retângulo aqui de 4 por 20. Então, vou pegar aqui e vou desenhar um retângulo, ó, de 400 em x, sempre a primeira medida é em x, e 200 em y. Ó, é um retângulo de 400 por 200. Aí eu posso, ele tá aqui em cima, eu vou mover ele, ó, pego o comando move, ó, o AutoCAD tá me perguntando qual objeto você quer selecionar. Cliquei no objeto. Enter, né? Ou seja, dei a próxima informação. O AutoCAD pergunta em que ponto, a partir de que ponto você quer mover? Aí eu quero mover desse cantinho aqui, ó. E aí o AutoCAD pergunta, para que ponto você quer levar? Para cá, ó. Tá bom? Então, utilizei aqui 2 comandos, o line e o retângulo. E também utilizei o comando move. Olhando para essa figura aqui e para esse desenho, se eu batesse uma foto, seria isso que eu veria, né? Que eu iria ver. Acontece que aqui tem um buraco.
Então, como tem um buraco, né? Então, aqui, ó, eu até não desenhei, mas eu estaria desenhando com a linha contínua, ó. Então, mudei o layer, ó. Bom? E aí, aqui, esse buraco eu preciso representar, porque a pessoa que vê essa vista, ela precisa saber, né? Que aqui tem um buraco. Então, eu posso dar um comando, aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui quando a gente tem um retângulo, trabalha com um retângulo, ele fica um objeto único. Uma coisa que eu posso fazer para ele virar linhas, é vir aqui, ó, e usar esse comando que é o explode, ó. Então, ele explode, um objeto único vira linhas. Então, eu vou selecionar, ó, explode, selecione o objeto que eu quero selecionar, eu quero explodir esse aqui, ó. Selecione o objeto, Enter, precisa de uma confirmação, ó. E o que era um retângulo, agora passou a ser uma série de linhas, tá bom? Ok. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um tracejado. Então, eu vou vir aqui, eu vou utilizar esse comando aqui que se chama o comando offset, ou seja, ele faz uma cópia de determinado objeto a uma distância que eu defino. Então, eu vou clicar aqui no offset, e aí ele vai dizer, ó, especifique a distância do offset. Então, aquele buraco lá, ele está afastado de 100 da lateral direita, então 100. Aí o AutoCAD pergunta, 100, eu coloco, é sempre assim, ó, o AutoCAD me pergunta, eu respondo e teclo Enter, ou botão direito do mouse, tá bom? Aí ele faz uma nova pergunta, qual objeto você quer dar offset? Ó, eu quero dar offset desse objeto aqui, ó, e desse aqui também, ó, porque aí vai ficar uma linha que vai lá de cima, ó, daqui de cima até embaixo. Só que essa linha, ela não tá aparecendo quando eu bato a foto, concordam? Porque é uma linha que está escondida. Então, eu vou vir aqui e vou mudar para tracejado. Então, aqui tá uma linha tracejada, ó. Observem que, às vezes, o tracejado, ele pode ficar ruim, ó. Tá muito pequenininho, certo? Quando eu for imprimir isso aqui, não vai dar nem para identificar. Então, eu posso mexer na escala da linha. Então, como que eu faço isso? Vocês vão digitar no AutoCAD LT Scale, tá bom? Ó, LT Scale, que é a escala da linha. E aí o AutoCAD vai me perguntar, Enter. Aí o AutoCAD pergunta, qual é a escala? Ó, hoje está a escala 1. Eu vou botar 10 para ver se melhora ou piora. Ó, já melhorou. Ah, vou repetir porque eu acho que 10 foi muito, vou botar 5. 5, ó. Então, ele está mexendo na escala da visualização da linha que está ali, tá bom? Então, ó, essa aqui seria a vista frontal desse sólido aqui. Agora, eu preciso fazer as outras vistas, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar uns offsets aqui para ter distâncias iguais. Então, eu vou dar um offset de 100 de novo, ó. E vou dar um afastamento daqui para cá e daqui para cá. Ou seja, para deixar a mesma distância da vista frontal até essa vista lateral e da vista frontal até a vista superior. Estou desenhando no terceiro diedro. Bom, vista superior, se a vista frontal está assim, ó, essa aqui, essas medidas, sempre tudo que acontece numa vista acontece na outra. Então, é legal eu puxar essas linhas de uma para outra para me ajudar a fazer os desenhos. Ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar umas linhas auxiliares aqui, ó. Vou até mudar o layer, tá? Vou escolher o layer Ashura, ou até posso criar um layer auxiliar, mas vou criar o Ashura mesmo, ó. Então, eu faço umas linhas bem grandes assim, ó. Tá vendo? Vou pegar, ó. Tudo que acontece numa vista acontece na outra, ó. E o que acontece? Eu só posso puxar, nesse caso aqui, linhas verticais, assim como aqui eu só posso puxar linhas horizontais, ó. Essas linhas só vão me ajudar a fazer o desenho, tá bom? Para eu não precisar colocar essas medidas de novo. Elas são linhas de suporte, tá bom? Ok, deixei essas linhas aqui. Aí eu sei que a vista superior, ó, ela tem quanto... Esse objeto, olhando daqui, ele tem 1, 2, 3, 4, que eu já puxei as linhas verdes aqui para me ajudar. Mas essa medida aqui eu ainda não tenho. Então, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou vir aqui com line, vou mudar para contínua de novo, ó. E eu sei que esse objeto, ó, tá vendo que ele pegou o edge point, ó, os pontos dos extremos, ó. Então, quando eu liguei aqui, ele me dá os pontos principais. Então, cliquei aqui, ó, e eu vou descer quanto? 7. Então, apontei com o meu mouse para onde eu quero ir, 7. Ó. E aí, eu já posso puxar essa linha aqui, ó, sem dar nenhuma medida, ó. Por quê? Porque as linhas verdes estão me ajudando, ó. Então, eu sei que essa linha aqui, ó, ela vai até aqui, usando o perpendicular, ó. Eu faço o contorno externo da minha vista, ó.
a minha vista superior tá dentro dessas linhas aí, tá bom? E agora eu vou utilizar aqui o quê? Eu posso fazer todo o desenho usando linhas e a facilidade do Orto, ou eu posso usar o offset. Então, eu vou utilizar o offset, ó, offset. Que distância? Vou usar 100, ó. Então, eu vou fazer primeiro aqui esse C. Então, ó, 100, ó, 100, ó, tá vendo? 100. Depois aqui eu tenho também que é 100, ó. Eu já tenho a linha verde, nem precisava fazer esse 100, ó. Tá vendo que a linha verde tá aqui, mas vou fazer. Depois eu tenho 2 espaços, então eu posso até colocar, ó, 100, 100, tá bom? Aí eu venho aqui e apago essa linha, para não precisar mudar a distância do offset. Pronto, ó, a vista superior aparentemente está bem próxima. O que eu tenho que fazer aqui? Fazer uma limpa aqui, né? Cortar as linhas que estão se interceptando. Então, eu vou lá e utilizo o comando trim. Então, ó, tesourinha lá, ó, trim. Aí o AutoCAD pergunta, ó, o que você quer fazer? Você pode dar um Enter, quais elementos, né? Se você der um Enter, o AutoCAD vai pegar todo o seu desenho. E aí você pode fazer o trim do que você quiser. Então, eu venho aqui, ó, e apago tudo que tiver, ó, posso apagar inclusive essas linhas verdes que eu tinha pego nesse primeiro momento para me ajudar a fazer o desenho, ó. Aqui também tem mais um, aqui, ó. Ó, olhando de cima, esse sólido é assim, um C e um retângulo, e não tem nenhuma linha tracejada. Então, utilizei o trim e limpei o desenho. Agora, eu vou fazer aqui a outra vista, ó. Então, olha lá. Essa vista do lado esquerdo, né? Então, se a frontal tá aqui, é essa aqui. Então, ela tem um retângulo aqui, ó, bati uma foto, vi um retângulo de 100, vou usar o offset. Ó. Offset. Depois, ela tem um buraco de 200. Essas medidas dessa vista poderiam vir da superior, tá? Mas como eu já tô aqui com o offset ligado, eu achei mais fácil fazer aqui. Então, vou vir aqui e vou fazer o trim, ó. Aqui não tem essa linha. Ah, faltou aqui. Esse aqui não tem nada disso aqui, certo? Faltou mais um offset de 100 aqui, ó. Ah, professora, posso usar outra coisa que não offset? Pode. Ó, pode desenhar tudo. Vou dar um offset de 700 aqui, ó. Ó, e aí eu dou o trim, ó. E vou limpando o meu desenho. Ó, posso dar um trim aqui em todas essas linhas. Venho aqui, mudo tudo, seleciono e mudo tudo para contínua. Então, ó, vista lateral esquerda desse sólido, um retângulo grande lá no fundo, um retângulo pequeno aqui, e aqui não tem essa linha, ó, não existe essa aresta. Enter. Então, ó, ficou esse L, o retângulo lá do fundo e esse retângulo aqui da frente. Bom, então essa é as vistas, né? 3 vistas deste sólido aqui, feitas no AutoCAD, utilizando os comandos Line, Trim e Offset.